Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro Ibov. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal, ative as notificações e se inscreva no canal. Para você aprender a minha metodologia comprovada, que eu uso para analisar toda segunda-feira na live de projeções e fazer os acertos e também fazer as operações de lucrar, ter os lucros que o grupo secreto de sinais tem, que eu provo publicamente. Então, todos os meses nós temos turmas disponíveis. Entre em contato comigo, links na descrição. Tem o meu Telegram, Facebook, Twitter, para você entrar em contato. E quem compra o nosso curso, que não é um curso só de criptomoedas, mas é de bolsa, forex, mercado futuro para trade de curto, médio prazo. E metodologia de holding para longo prazo, de 5 a 10 anos, para acertar projeções e se posicionar somente para criptomoedas, e eu explico a metodologia. E tem, também, gratuitamente, você ganha de graça o grupo secreto de sinais, onde basta seguir os sinais pelo Telegram e Facebook, e do celular aplicar as operações, mesmo trabalhando, mesmo com o seu negócio próprio, você pode estar executando as operações seguindo os nossos sinais. Você pode comprar também o grupo secreto de sinais separadamente. Bom, vamos aqui então seguir com a aula de hoje, que vai ser sobre retração de Fibonacci sobre tendências. Então, nós aprendemos sobre a retração de Fibonacci, no pivô de alta, ou baixa, o pivô de baixa, e daí a gente traça, vou colocar um quadrado aqui, a gente traça o Fibonacci aqui nessa onda do pivô, traçamos aqui. Então, a retração do Fibonacci, daí você terá as resistências e suportes aqui, das retrações do Fibonacci, daí a gente identifica por padrões de candlesticks onde vai parar para bombar mais, onde vai parar aqui para desabar mais. E geralmente a técnica de retração de Fibonacci que nós utilizamos, a gente usa o gráfico superior, traçamos as retrações conforme eu ensinei no curso de Fibonacci aqui do YouTube, nós vamos para o gráfico inferior, executar operações que vão dar grandes tendências. Essa técnica funciona plenamente, mas como traçar os Fibonacci em tendências já desenvolvidas? Quando saber e por que tem que traçar naquele ponto inicial e naquele topo final, ou no topo final, topo inicial e fundo final, se for em tendência de baixa, as regras e os erros mais comuns. Então, o que acontece? Você vê, é comum, você vê analistas, por exemplo, o gráfico aqui está em andamento, o gráfico está aqui em andamento. Daí, o que o cara faz? Ele pega e traça, ele acha um fundo e um topo e traça o Fibonacci, E traça lá o Fibonacci com as retrações. Simplesmente ele faz isso, ele pega o último fundo, o último topo e traça. E daí ele simplesmente diz, pode chegar até aqui, ou pode chegar até aqui, e não existe uma regra específica para traçar, simplesmente ele pega um topo e um fundo. A maioria dos analistas julgam que se traça um Fibonacci dessa maneira, e simplesmente traça um Fibonacci em qualquer lugar. Ele vê um topo, um último fundo e um último topo, Vou pegar aleatoriamente aqui qualquer gráfico. Olha lá, vamos pegar aqui, o cara simplesmente pega aqui, desse topo até esse fundo e traça as retrações de Fibonacci. Em primeiro lugar, a gente tem supostas retrações que funcionam no mercado de Fibonacci. Não vou explicar a teoria do Fibonacci aqui, no meu primeiro curso de Fibonacci eu já explico isso. Mas é claro que o preço vai bater aqui, vai bater aqui, pode encontrar resistência aqui, porque é uma resistência uma próxima da outra. Então é óbvio que o mercado tende a fazer isso. E a pessoa acaba se enganando achando que a retração de Fibonacci funciona, mas o setup ele é um setup que não vai render bons frutos, porque é algo que é muito comum o preço, em resistências e suportes curtos, distanciamento curto entre resistências e suportes, é óbvio que o preço pode bater aqui, cair e vir para cá. A questão é como acertar grandes movimentos, como acertar que vai corrigir exatamente aqui e vai bombar de novo. Então o objetivo
desta aula, né, ela visa ensinar essas regras, né, de como traçar o Fibonacci, tá? Um alerta primeiro antes da gente começar. Esse setup ele é incompleto. Ele foi testado, tem uma simulação sobre ele, tem teoria sobre ele que prova a eficácia dele, mas para uma estratégia funcionar e você ganhar dinheiro, você precisa combinar gerenciamento de risco, ponto de entrada, melhor ponto de saída, como proteger o lucro, como abortar a operação. Nada disso vai ser falado aqui, só alguns pontos do setup. Então você teria que pegar esses parâmetros e combinar com outras variáveis e testar na simulação com backtest e ainda testar por 1 ano com dinheiro real. Se houver falhas, você tem que voltar o ciclo de novo. Então pode levar de 5 a 10 anos para você comprovar que uma metodologia funciona. Então, né, no meu curso você aprende a metodologia que já foi testada e funciona há mais de 12 anos no mercado, que é a metodologia que eu utilizo para analisar o mercado. Tá? Por isso que eu ensino tudo de graça, análise técnica, porque não adianta nada você saber tudo de análise técnica. Absolutamente não adianta nada. A primeira regra que nós vamos utilizar aqui é o seguinte. Pivô de alta. O que é um pivô de alta? Né? Faz uma onda de alta, corrige sem romper o fundo anterior e rompe, né, esse topo aqui, o topo anterior da onda 1. Então isso aqui é um pivô de alta. Tá? E isso aqui é um pivô de baixa. Faz uma onda de baixa, corrige, ao romper esse fundo faz um pivô de baixa. Então, onda 1, final da onda 1, né? Você tem a onda 2 e daí no final da onda 1 rompe e confirma a onda 3, pivô de baixa. Então, quando que eu vou determinar o início e o fim de uma tendência? Né? Se eu tenho, né, pivôs de alta, tendências são formadas por pivôs de alta, né, topos e fundos ascendentes. Eu não posso traçar o Fibonacci daqui para cá, porque pode ser que continue fazendo topos e fundos ascendentes. Então eu só posso traçar o Fibonacci se eu tiver um indício, pelo menos, né, de que a tendência vai acabar. Eu preciso de um indício de que a tendência vai acabar. Né? Então, qual que é o indício de que a tendência vai acabar? Se eu tenho pivôs de alta, né, quando faz um pivô de baixa, daí sim eu tenho, né, um possível descanso da tendência, porque um pivô de baixa pode culminar numa correção para bombar mais. Visto que a retração de Fibonacci, a gente vai traçar a retração, tende a bater em um dos pontos da retração para voltar a subir. Ou pode reverter. Nós também vamos aqui fazer uma análise de como calcular na retração onde é que pode fazer a reversão de tendência. Né? Então, para eu, né, iniciar o traçado da retração de Fibonacci, eu tenho que ter um pivô de alta e o fundo mais próximo, né, anterior ao pivô de alta. Então, esse aqui é o pivô de alta. O fundo é aqui, então eu vou traçar a retração aqui. E quando ocorrer um pivô de baixa, daí eu vou verificar o último topo mais próximo do pivô de baixa que foi feito. Daí aqui sim eu traço a retração. E daí a gente vai utilizar a técnica para identificar o que pode indicar que uma retração funcionará como suporte, que a tendência vai continuar ou não. Tá? Para a tendência de baixa, a mesma coisa, é o inverso, né? Para a tendência de baixa. Então eu tenho um pivô de baixa, que se caracteriza por uma onda de baixa, correção sem romper o início da onda 1, faz a onda 2 e rompe o final da onda 1. Pivô de baixa. E daí eu vou ter que ter aqui um pivô de alta, né? Faz uma onda de alta, uma onda 2 que não rompe o fundo anterior. Ao romper o final da onda 1, temos a onda 3. E daí eu vou ter que identificar o seguinte, né? Após o último topo, para eu traçar o Fibonacci numa tendência de baixa, eu tenho que ter um pivô de baixa, daí eu vou identificar o último topo aqui, né? E daí a tendência de baixa, que é composta por topos e fundos descendentes, eu tenho que identificar um pivô de alta
que pode culminar numa correção ou reversão de tendência. E daí no último fundo, após esse pivô de alta, que vai ser conseguinte aos topos e fundos descendentes da tendência de baixa, tende a ser o final dessa tendência que pode estar culminando numa correção ou reversão de tendência. E daí estaremos utilizando a retração de Fibonacci para identificar se é o fim, se é uma correção para continuar a tendência de baixa ou se vai culminar numa reversão de tendência. Então, é a primeira regra, né, para a gente traçar o Fibonacci. Então, veja bem, a maioria dos analistas de mercado, a maioria dos pseudo-especialistas traders que tem no mercado, o que eles fazem? Simplesmente vê lá um topo e um fundo e sai traçando, sem sentido nenhum. E as retrações de Fibonacci não tem sentido. E é um jogo de loteria aquilo ali. Não serve para nada. Absolutamente não serve para nada. Para eu traçar o Fibonacci sob tendência, tem que ter fundamentos que indiquem que começou a tendência e está no final e está começando a corrigir. Então aqui são fundamentos para você traçar o Fibonacci justificados. Justificados. Não posso traçar o Fibonacci simplesmente, tem um topo e fundo ascendente aqui, então vou traçar aqui. Tem uma tendência de baixa aqui, então vou traçar aqui em qualquer lugar. É ridículo fazer isso. Mas a maioria do pessoal que utiliza Fibonacci acredita nisso. Eu estou aqui desmistificando e provando que não tem sentido você simplesmente traçar o Fibonacci em qualquer lugar. Ele pode até funcionar, parecer que funciona, porque as retrações são muito próximas umas das outras. Então é óbvio que o preço vai bater aqui, vai subir aqui, porque é um movimento pequeno. Mas não tem sentido para movimentos grandes aí e para acertar finais de correção ou acertar início de nova tendência de baixa ou de alta. Então, pessoal, vamos utilizar a regra aqui para a gente traçar o Fibonacci. E relembrando, né, o Fibonacci, como que a gente traça? Depende da ferramenta, né? Se eu tenho, por exemplo, uma tendência de baixa, né, eu vou traçar, por exemplo, fez aqui o indício, né, a evidência de que pode ser aqui o final da tendência para corrigir, ou pelo menos o final desse movimento da tendência para corrigir, podendo reverter, só saberemos durante a análise da retração, né? E aqui o começo dessa tendência, né? Porque fez o pivô de baixo aqui, aqui fez o pivô de alta, temos esse fundo e esse topo, e nessa lógica, nesse sentido, nessa justificativa, nós traçamos a retração. Daí você vai ter a retração, né, de 0. Eu vou aqui pegar porque eu não lembro de cabeça. Você vai ter a retração depende da ferramenta, né? Por exemplo, a gente vai traçar aqui nessa tendência de baixo aqui. Aqui, por exemplo. Começou um topo aqui, peraí. Começou um topo aqui. E aqui fez o pivô de alta, então a gente pode traçar aqui, né? O que acontece? Se eu traço daqui para cá, eu vou ter a retração de 23, 38, 50, 61. Então, no MetaTrader, você traça a retração assim, né? Porque se fosse, ou seja, do início da tendência de baixa para o final. Se eu quero traçar a tendência de alta, do início da tendência de alta para o final, foi aqui, né? Então você vê, né, que a partir do final a gente vai contar 23, retração de 23, de 38, 50, 61 e tal. Então é do começo para o fim da tendência. Só que tem, dependendo da plataforma gráfica, você vai traçar diferente, né? Por exemplo, se eu traço aqui, ó, né, do começo até o fim. Não, aqui também dá certo assim. Só que tem ferramenta que você tem que traçar, né, do final da tendência até o fim para projetar as retrações dessa maneira. Então, do início até o fim da tendência, eu tenho que ter a retração de 23%, 38,2%,
50%, 61,8%, 78,6%, né? Mas tem ferramenta, plataforma gráfica que se traça diferente, mas a retração tem que aparecer nessa ordem do final até o começo da tendência que você traçou conforme eu expliquei aqui. Então, vamos ver aqui no MetaTrader, né? Então veja bem, o objetivo da retração é o quê? É identificar, né, se o preço ele vai no processo de correção, se ele vai parar para continuar a tendência de alta ou se ele vai reverter, iniciar uma tendência de baixa. Esse é o objetivo da retração. O objetivo da retração principal é esse. Não se enganem em utilizar a retração para dizer o preço vai bater aqui, vai subir aqui, depois vai bater aqui e depois vai bater nesse ponto. Até funciona, claro que o mercado ele segue essas resistências e suportes sim, né? Mas o objetivo fundamental é, para quem quer ganhar bastante dinheiro operando início de tendência ou reversão de tendência, ou começo de uma nova tendência, é identificar a reversão ou identificar o final da correção para bombar e você pega exatamente nesse ponto. Então, o que vai fazer com que a correção ela finalize aqui? Espera aí, vamos... Nesse caso, a correção ela finalizou, ela fez aqui um pivô de baixa, né? E ela finalizou aqui e tentou iniciar uma nova tendência de alta, mas falhou. Mas parou aqui na retração de 23,1. Só que falhou aqui na tentativa de subir. E isso foi identificado por esse padrão de candlestick. Daí já envolve complementos que você tem que aprender na análise técnica. Onde fez uma estrela cadente positiva não muito forte. Mas o rompimento do topo anterior também foi falhado por conta desse candle de indefinição que fez essa resistência ser fortificada. Então era perigoso, né, eu continuar aqui operando comprado porque tendia a falhar. Eu precisava de uma confirmação maior de que a tendência continuaria. Mas o que fez parar aqui nessa retração? Foi exatamente um padrão fundo duplo. Então assim, fez aqui um fundo duplo, né? E fez aqui no fundo duplo uma pinça de fundo. Isso aqui é uma pinça de fundo, né? Padrão pinça de fundo, de candlesticks. Aqui fez um martelo negativo e aqui fez outra pinça de fundo após o martelo negativo. Então fez um fundo duplo um pouco descaracterizado, porque chegou a romper o fundo anterior, mas como o rompimento foi somente da sombra, então se caracteriza como fundo duplo, por conta do rompimento do fundo anterior ter sido rompimento falso, que nós chamamos, e o preço então, né, indicou que iria parar nessa retração. Então quais são, aqui a gente tem o exemplo do fundo duplo, mas quais são os padrões que indicam que o preço vai parar naquela retração para tentar bombar de novo? São os padrões clássicos, fundo duplo, né, fundo triplo e o ombro cabeça a ombro, né? Então ocorreu um ombro cabeça a ombro, um fundo duplo, um fundo triplo ou um ombro cabeça a ombro em uma das retrações, é ali que tende a parar para tentar continuar a tendência de alta. Não ocorreu um ombro cabeça a ombro ali, só apareceu um padrão de candlestick, ou só rompeu a sombra e o corpo ficou acima da retração, não são sinais muito relevantes. Então eu preciso mais desses sinais aqui, confirmados, que tem um poder muito forte. Combinados com outros filtros, esses sinais na retração de que vai parar a correção para continuar é muito mais absurdo, né, a efetividade. Então aqui deu certo, mas falhou aqui. Ele pode falhar ao longo do tempo. Vamos ver aqui um exemplo de tendência de baixa. Pode ser no 15 minutos aqui mesmo. Ó, tendência de baixa. Olha a regra. Aqui fez pivô de alta.
né, estava numa pequena tendência de alta, daí rompeu esse fundo, pivô de baixa. Então, vou traçar a retração a partir daqui. Vou acompanhando os topos e fundos descendentes, aqui fez um pivô de alta. Então, vou traçar aqui a retração aqui nesse ponto. Então, vamos, né, traçar desse ponto para cá. Né? Então, temos aqui as retrações de 23.1, 38.2, 50 e tal. Se fizer um topo duplo aqui, ou um topo triplo, ou um ombro cabeça a ombro, indica provavelmente que parará nessa retração para a tendência tentar continuar e desenvolver a tendência de baixo. Daí você pode desenvolver setups para se posicionar nesses pontos onde você também precisa de outros parâmetros, outras variáveis para indicar se vai realmente continuar a tendência. Como no primeiro exemplo, você viu que teve aquela falha e o trader deveria identificar aquela fraqueza e abortar a operação, porque a reversão não estava culminando com tanta força, ela perdeu a força. Né? Então vamos ver se acontece um desses padrões. Ó. Ou, né, também um caso topo duplo, né, topo triplo, ou ombro cabeça ombro, ou pivô de baixa. Ocorreu um pivô de baixa, né, próximo aqui dessas retrações, indica também que esses três padrões são mais fortes, mas o pivô de baixa também tem a sua relevância para indicar que vai finalizar numa certa retração. O exemplo também para retração de alta, né? Se fizeram um pivô de alta também na retração para a tendência de alta. Assim como o fundo triplo, fundo duplo e ombro, cabeça, ombro. Né? Esses três têm mais poder, mas o pivô de alta também tem sua relevância. Então, ó, fez um pivô de baixo aqui, ó. Né? Fez o pivô de alta. E daí aqui fez um pivô de baixo. Então, quer dizer, aqui pode ser o indício, o início da continuação dessa tendência de baixa a partir aqui da retração de 23.1. E foi. Tá? E foi. Então, essa forma de traçar o Fibonacci ela é muito, mas muito eficaz mesmo. Vocês podem testar. Né? Ó, aqui teve aqui uma correção. Vamos ver. Aqui, vamos fazer esse teste aqui de novo. Então eu tenho aqui, né, começou aqui, tentou fazer uma tendência de alta, fez pivô de alta, daí fez pivô de baixo aqui. Então eu vou traçar o Fibonacci aqui nesse topo, porque começou esse pivô de baixo. E tem o último topo tá aqui. Então eu tenho topos e fundos descendentes. Topos e fundos descendentes, daí aqui fez um pivô de alta. Então o último fundo é aqui, porque eu tenho um pivô de alta aqui. Então pode desencadear uma correção e na retração, usando aquelas figuras, eu posso identificar em qual retração vai parar e ter um parâmetro indicando que a tendência vai continuar a partir daquela retração. Então vamos traçar aqui o Fibo, né? Esse ponto. E vamos ver. Então o que aconteceu? Chegou a bater passou da retração de 23.1 e parou na 38.2. Então vamos observar se faz topo duplo, ombro cabeça ombro, ou topo triplo, ou um pivô de baixa nessa região. Também devo analisar os padrões de candlesticks. E ó, aqui a gente tem um topo triplo, né? Ó, fez aqui um topo, um segundo topo, topo triplo. Além de ter um topo triplo, além de ter um topo triplo, a gente tem padrões de candlesticks como, por exemplo, primeiro topo triplo, primeiro topo do topo triplo, arame de topo. Aqui fez um candle de indefinição spring top. Outro arame de topo com uma sobreposição de candlestick, onde dentro do arame de topo você tem um enforcado. E mais outros candles de indefinição. Então um topo triplo, batendo exatamente na retração de 38.2, indicando que vai tentar continuar a tendência de baixa. Então o trader poderia entrar nessa posição, colocar o stop, né, acima da retração aqui para operar vendido. E daí ele tem que seguir a tendência, daí ele vai ter que ter parâmetros,
né, para continuar na tendência ou para abortar, identificar que está fraco e vai falhar a continuação da tendência e abortar a operação. Daí você vai ter que pesquisar e fazer vários testes. Eu não estou dando uma metodologia plena para você. Eu estou aqui dando ferramentas para você criar uma metodologia. Você pode saber tudo de análise técnica. Eu sei quase tudo de análise técnica. Tenho muita informação sobre análise técnica, mas eu levei 8 anos para comprovar a minha metodologia que eu utilizo. Então é muito difícil você desenvolver um método comprovado que funciona. É muito difícil, tá? Então eu ensino de graça tudo. Aí vamos ver se continuou. Espera aí. A gente traçou aqui e agora eu me perdi aqui, meu. Na realidade, ó, tá vendo? Ela continuou um pouco, né? Fez um pivô de baixo, daí aqui reverteu de novo. E daí aqui reverteu de novo. Tá? Bom, pessoal, vamos começar aqui então, só finalizando aqui a nossa aula, tá? Então, esse setup ele é baseado no quê? Identificar final da correção de uma tendência para continuar a bombar, porque toda tendência, tanto de alta, ela vai, né, fazer topos e fundos ascendentes. Se ela vai continuar, ela vai ter um descanso e depois vai continuar, tende a continuar, tá? Então, essa técnica da retração é uma técnica de entrada operacional. Mas a técnica de gerenciamento de risco, a sugestão de stop é na própria retração, um pouco abaixo da retração se for comprado, acima da retração se for operação vendida, né? Ou um ponto de resistência ou suporte mais fortificado, que você pode considerar como parâmetro. Então é uma técnica utilizando as retrações de Fibonacci para você identificar o fim de uma tendência, seja pequena ou grande, que terá como base um ponto de entrada operacional para você. E isso funciona, mas tem que traçar o Fibonacci desse jeito, tá? E para a tendência de baixo a mesma coisa, né? Você tem lá uma tendência de baixa e ela tende a corrigir e pode continuar. Então, se ela continuar, essa técnica de retração de Fibonacci muito simples, né, funciona poderosamente, né? Então, você pode identificar o fim da correção para continuar a bombar. Muito simples essa técnica, somente utilizando o Price Action, tá? Estou divulgando de graça. Agora, Trade System completo. Tem que definir manejo de risco, tem que definir frequência operacional. Se você opera com frequência ilimitada, você quebra. Eu provo isso no meu curso, né? Que se você opera ilimitadamente, sem uma frequência operacional dentro de um período, você quebra. O meu manejo de risco já tem esse cálculo de frequência para cada modalidade operacional. O risco de sobrevivência do seu manejo de risco. Quando alavancar, quando não alavancar. Quando abortar a operação. Como proteger o lucro, então a tendência está evoluindo, o que vai indicar onde serão os pontos de proteção de lucro e por quê, tem que ser um ponto em que vai reverter a tendência, isso não foi definido aqui nessa aula, e onde sair da operação. Então a minha metodologia, que você aprende no meu curso oficial, é uma metodologia comprovada e ela tem tudo isso, só que não usa Fibonacci, né? A nossa metodologia utiliza as médias móveis e o ADX. E tem tudo isso, uma metodologia já comprovada. Eu não preciso do Fibonacci para saber dessas coisas, né? A própria metodologia, só as médias móveis e o ADX e os padrões Eagles, né, que nós utilizamos, já são o suficiente para que eu acerte os movimentos do mercado, saiba se vai continuar, se vai parar, etc. Mas essa técnica de retração, quase ninguém ensina isso, quase ninguém ensina dessa forma, né? Então divulguem isso, porque vai ajudar muita gente, até você que é analista técnico e traçava o Fibonacci dessa forma aleatória, repense, né, os seus conceitos aí, porque não tem sentido traçar o Fibonacci dessa forma que qualquer topo e fundo você vai traçando ali e acha que a retração vai funcionar. Parece que funciona porque é uma próxima da outra. Mas para nível operacional, para você lucrar, identificar o final da correção para o mercado desenvolver
uma tendência de alta de novo, traçar em qualquer lugar não funciona. Mas dessa forma que eu ensinei, que eu estou revelando aqui, teste para você ver. Você vai ver que vai melhorar muito para quem faz vídeo no YouTube aí utilizando Fibonacci, né? Experimente, né? Isso aqui que eu apresentei, eu tenho certeza que você vai se adaptar a esse método aqui e que vai ajudar muito no seu desempenho, tá? Então é isso, pessoal. Eu vou ficar por aqui. Quer saber do meu curso, do meu treinamento? Entre em contato comigo. Links na descrição. As minhas redes sociais, Facebook, Twitter, Telegram, lá, né, eu passo sinais para Bitcoin, criptomoedas, mercado financeiro em geral, análise fundamentalista. Eu não faço vídeo toda hora, mas eu coloco vários relatórios ali, filosofias do trader, conteúdo avançadíssimo de nível filosófico e de psicologia do trader. Então se inscrevam lá, Telegram, Facebook, Twitter, porque tem conteúdo extra nessas redes sociais aí, imprescindível, e sinais de graça nas criptomoedas estão ali. Então para você continuar seguindo os sinais, tem de graça, né, que eu dou de amostra. Se inscrevam nessas redes sociais. Vou ficar por aqui, pessoal. Obrigado, compartilhem o vídeo, compartilhem o canal. Até mais, obrigado.